Olá, eu sou Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliger, e nós estamos aqui no DRI ao Quadrado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre telemedicina em geral. Vamos descobrir um pouquinho o que é telemedicina, falar um pouquinho sobre isso, né, Dri? Isso aí. Tem muita dúvida sobre isso, e nós estamos num momento em que a telemedicina é fundamental, não só para o médico, mas especialmente para o paciente. Isso aí. No momento em que as pessoas têm procurado demais esse serviço, né? E têm querido ficar em casa e ter a opção de continuar os seus tratamentos, fazendo diagnóstico, e a gente sabe que essa é uma ferramenta que não veio agora, né? Já existe há algum tempo, a Adri depois vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é uma ferramenta que tem ajudado a gente muito, principalmente nós que tratamos das doenças oncológicas, a manter os pacientes perto, próximos, né? E estamos criando esse hábito também de ter essa facilidade com as teleconsultas, né? Eu acho importante a gente esclarecer para quem está nos ouvindo e nos vendo, que a gente vai deixar esse vídeo também no YouTube, é o seguinte: telemedicina não é apenas um médico com um fone de ouvido conversando com um paciente pelo computador ou pelo celular, é muito mais do que isso, não é isso, Dri? Isso aí. É muito mais. E também é uma coisa que tem que ser regulamentada. Então, não é você passar a mão no telefone, fazer a consulta com o paciente, mandar ele fazer um depósito na sua conta, né? Então, tem que ter todo um prontuário registrado, tem que seguir as normas de proteção de dados. É como uma consulta pessoal, né? Como uma consulta presencial. A única diferença é que você não está lá no mesmo ambiente com a pessoa. Isso. Então tem toda uma normativa, não é sair fazendo e eu não preciso anotar isso em lugar nenhum, não preciso fazer nada a respeito, né? Eu queria lembrar o seguinte: a Associação Médica Mundial, ela faz reuniões anuais e algumas normas que são de boas condutas na prática médica, elas são eventualmente atualizadas. Então, na década de 90, em 1999, teve uma reunião que foi em Tel Aviv, Israel, e daí surgiu, então, o que foi chamado Declaração de Tel Aviv, que é justamente falar, essa declaração, ela juntava terminologias e descrevia as responsabilidades e normas éticas na utilização da telemedicina. E desde então, desde 99, no Brasil também existe uma regulamentação para a telemedicina, e aqui a gente vai falar um pouquinho mais dessas terminologias para deixar bem claro que telemedicina não é só essa coisa da consulta, tem muito mais que isso. Sim. Tem vários procedimentos, né? Então a gente tem que até separar eles, né? A gente tem a teleconsulta, a gente tem teleconsultoria, a gente tem teleassistência, enfim, dá para fazer telecirurgia robótica, a gente tem muitas partes da telemedicina. Então a telemedicina, na verdade, é o conjunto dessas ações que a gente usa, estando longe do paciente, né? Então dá para você fazer telediagnóstico, laudo, e a gente já faz isso há muito tempo, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria que você até comentasse aí, que eu sei que você já tem essas informações, assim, qual que é essa diferença, né? Então, a telemedicina e a gente falar um pouco, talvez, de teleconsulta e telediagnóstico. Então. Vamos lá, ver se a gente vamos lá. Dá uma esclarecida. O que é definição de telemedicina? Telemedicina é o exercício da medicina à distância. Tele quer dizer distância, né? E aí a gente tem intervenção, diagnóstico, decisões sobre tratamento, recomendações de tratamento baseadas em alguns dados, alguns documentos, e também essa é uma forma também de ser transmitida através do sistema de telecomunicação. Quando a gente fala de telecomunicação, a gente tem rádio, a gente teve uma época que a gente usava fax, telex, telefone, depois veio a internet e, obviamente, hoje tem tudo que é junto da internet para fazer essa comunicação à distância, né? Então, a gente tem utilização da telemedicina em muitas vantagens, digamos assim, na radiologia, né? Você pode, eventualmente, pedir uma consultoria de uma imagem, onde você manda a imagem
seja por internet ou por até um CD que você coloque no correio e que chegue essa imagem para a pessoa analisar, um diagnóstico patológico, né? De uma lâmina. Essa parte inclusive essa parte da radiologia é bem importante, eu não sei aí no Rio, mas aqui em São Paulo a gente já tem alguns serviços que fazem isso, né? Então, principalmente do SUS, tem uma centralização, existe uma central de laudo. Então, você tem o técnico que vai fazer o exame lá, então você vai fazer uma ressonância, por exemplo. Você tem um técnico no hospital, ele faz aquele procedimento, e depois o laudo, existe uma central de laudo. Então, aquela imagem vai para uma central de laudo, e aí é emitido um laudo. Isso é telemedicina também, né? Sim, eu tenho um exemplo muito claro, um colega meu de faculdade, que eu me lembro que quando ele se formou, ele queria fazer cardiologia, mas ele não era uma pessoa assim muito ligada na questão do atendimento clínico, né, de fazer a consulta. Ele gostava de toda a parte técnica relacionada à cardiologia, eletro, Holter, eco, e hoje ele é especializado em laudar eletros e Holters à distância, justamente isso. Ele tem uma central que ele carrega no computador dele, e onde ele está, ele é capaz de dar o laudo daquele procedimento, aquele eletro, aquele Holter, aonde ele estiver. Ele pode estar em Portugal, e o paciente fez um Holter em Teresina, e ele é capaz de dar esse laudo. E esse laudo, na realidade, ele é feito através da telemedicina, porque se ele recebeu aquele traçado eletrocardiográfico por uma tecnologia, digamos, que ele tem um aplicativo que ele receba aquele traçado, ele dá um laudo que volta, aquilo vai chegar na mão do médico ou do paciente dessa forma. Ele não atendeu o doente e ele não fez o procedimento, ele apenas laudou. Então, assim como a radiologia, essa telemedicina dos exames, ele é muito importante, porque você, de repente, tem a centralização, como você falou, que às vezes melhora, inclusive, a qualidade do resultado, porque você tem um padrão de qualidade, né? E a gente, quem faz pesquisa clínica, sabe que, de um modo geral, a gente tem uma central de laudos, não só da anatomia patológica, os laudos de laboratório médico, de imagem, eco, etc., até para dizer, olha, o seu paciente não progrediu, você que está lá no estudo clínico está achando que ele progrediu, mas a central disse não, ou seja, isso é uma forma interessante de você também manter a qualidade dos laudos, né? Uma outra coisa interessante que a gente viu, a Adriana já falou, é a questão da robótica. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar de robótica, que hoje é chamada também de cirurgia minimamente invasiva. Minimamente invasiva. Ou seja, porque justamente a ideia é que você tem um mínimo de danos durante o procedimento, porque você tem, digamos, um controle melhor da técnica cirúrgica. O primeiro procedimento que eu vi Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre cirurgia robótica, na realidade foi um documentário, foi muito interessante porque, na realidade, era um cirurgião na Inglaterra operando por um robô um paciente em Nova York. Mas era uma telecirurgia, né? Sim. Telecirurgia robótica. E, na realidade, quando você for ver, a história da robótica passa por isso, né? É a capacidade de você operar à distância um paciente que, ou naquele momento, não tinha um cirurgião, e você tem o procedimento em si do paciente entrando no centro cirúrgico, sendo colocado na posição, etc., enfim, qual cirurgia que fosse, mas o cirurgião não estaria presente na sala, mas à distância. Hoje, a robótica ela mudou um pouco, na realidade, a gente fala que é realmente uma cirurgia minimamente invasiva, o cirurgião está lá. Na realidade, por exemplo... Esperando o robô, né? Exato. Vamos dar um exemplo que eu acho que são duas situações em que o robô fez muita diferença, principalmente em termos de pós-operatório. Um é cirurgia de próstata. Né? Tem trabalhos, inclusive, mostrando que o resultado é o mesmo para câncer, digamos, para câncer de próstata é o mesmo. Mas para recuperação é diferente. Recuperação, né? Anemia pós-operatória, sangramento,
manutenção do doente internado, diminuição do tempo de sonda. Isso é uma coisa. Para cabeça e pescoço também é uma coisa interessante, porque é a mesma coisa. Voltar a alimentar mais cedo, o doente tira... Deshospitalizar primeiro. Exatamente. Então, na realidade, cada vez eu acho que tem uma curva de aprendizado, e aí é importante a gente falar sobre isso, curva de aprendizado é para qualquer procedimento. Para qualquer coisa. Inclusive telemedicina. Olha, eu vou te dizer que... Vale. Desculpa mas assim, quando a gente começou com esse negócio da pandemia, e aí tem que começar a atender os doentes, né, não querem ir, não sei o que e tal, e daí eu dei um jeito, tinha alguns pacientes que não queriam de jeito nenhum, fala no telefone, anota no prontuário, vê como é que tá e tal, e aí eu baixei um programa para conseguir atender os meus pacientes por telemedicina. E a primeiríssima, assim, que eu fiz, é estranho. Você está ali, a gente está muito acostumado com a presença do paciente, com você poder ver as características gerais do paciente, do pé até a cabeça, né? Então, é estranho e requer uma adaptação, e é isso, assim, requer um aperfeiçoamento daquela técnica que você utiliza. E hoje é muito mais tranquilo fazer a telemedicina, eu acho, assim, para mim, pelo menos, é muito mais tranquilo. E tem vários procedimentos, né? Aliás, tem vários aplicativos, você pode fazer, eventualmente, digamos que isso já aconteceu, tá? Eu tenho na minha clínica um programa de telemedicina na clínica. Então, o doente é cadastrado, ele assina um termo de consentimento, você assina junto o termo, é enviado por scanner para o paciente, que eu assinei também, ele fica com uma declaração, então tem algumas, digamos assim, normativas que fazem com que, a médio prazo, aquilo seja feito regularmente, com toda segurança. O paciente entra na telemedicina, tem hora para começar, hora para terminar, é como se fosse uma consulta mesmo, né? Tem alguns programas que tem sala de espera. Não, o meu tem sala de espera. O meu também tem. A minha secretária fala, olha, entre na sala de espera 10 minutos antes, porque é justamente para testar se a câmera está funcionando, se a internet está ok. Ou seja, aquilo que a gente falou, curva de aprendizado é muito importante, porque a gente vê, olha, a gente já falou de telecirurgia robótica, já falamos de telediagnóstico, como é o caso do eletro. E tem algumas coisas interessantes na telemedicina, tem teletriagem. Não é a consulta de primeira vez. Isso, na norma, está escrito, é um ato realizado por um médico com avaliação de sintomas à distância para definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistente que ele necessita ou a um especialista. Então, por exemplo, imaginemos que a gente tem uma cidade no interior do Piauí que não tem cardiologista, mas tem um clínico geral, ele pode fazer essa teletriagem com um cardiologista. Então, ele vai atender ele, o paciente, e o outro médico na outra tela e vai dizer, olha, o paciente está com esses sintomas, pode mandar o eletro, que ele conseguiu fazer, e o cardiologista vai dizer, não, esse paciente tem uma arritmia que só pode ser vista num grande centro, então você vai triar o doente para um centro. Então, isso é uma telemedicina, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, nem sei quando é que foi, que a gente teve um evento... Agora eu não lembro se era Manto, enfim, acho que era de Manto. E era um cara da Inglaterra que veio falar, e ele estava contando como eles têm, dentro da Inglaterra, um sistema centralizador. Então, a pessoa faz um diagnóstico de câncer, por exemplo, como se fosse aqui em, sei lá, Chiriroca, e aí, lá uma cidade de, sei lá, 3 mil habitantes, faz um diagnóstico de uma massa. E aí, nessa cidade, ele consegue passar pelo médico, o médico faz um teleconsultoria, né, com outro médico que está no grande centro de tratamento de oncologia, e esse médico fala, olha, precisa fazer uma biópsia. Faz a biópsia, o material da biópsia é enviado para o grande centro, que faz o diagnóstico, devolve para esse médico, né, do local onde o paciente está, a informação do diagnóstico e da consultoria. Exato. Em algumas situações, inclusive o tratamento, então a quimioterapia não manipulada, mas pronta, né, para ser manipulada, é enviada pelo grande centro para esse centro menor, e esse centro menor faz a distribuição. Tudo isso com o uso da telemedicina. Então tem auxílio
do patologista, tem auxílio do médico especialista, tem auxílio da enfermagem especializada, né, dentro de uma medicina pública, isso tudo. Então, isso é muito eu acho interessante. a telemedicina tem possibilidades de baratear a medicina como a gente consegue, como a gente conhece hoje, muito grande, né? Que você em centros pequenos o paciente para de precisar ter necessariamente aquele deslocamento que ele teria para fazer aquele atendimento, né? Eu vou contar até um caso que também eu acompanhei, que me causou muita interesse, até porque, como eu sou uma pessoa que gosto muito dessa parte de tecnologia, eu me lembro de ver uma história de uma médica, eu não me lembro qual era a especialidade dela, mas ela era uma médica que estava na base americana, na Antártica, fazendo parte do... lembro dessa história. Lembra dessa história? Então, a história dela foi no final da década de 90, era 96, 97, por aí, e essa médica, ela estava na base da Antártica, era inverno na Antártica, era julho, e ela notou que ela tinha um nódulo na mama. Ela fez a biópsia dela, ela fez a coloração da lâmina, conforme as orientações do centro médico dela, que era, não me lembro se era Washington ou alguma coisa assim, porque ela era médica militar, né? Ela fez o diagnóstico de câncer de mama, eles orientaram ela, porque era um tumor grande, ela não ia conseguir operar, a fazer quimioterapia neoadjuvante, ou seja, elas conseguiram enviar o material da quimio, ela fez 2 ou 3 ciclos de quimioterapia, e quando chegou o verão, que aí já tinha passado esse período, ela voltou para ser operada, e ainda viveu uns 10 anos depois, chegou até fazer algum tempo depois, fazer uma metástase óssea e veio a falecer. Mas ela teve a capacidade de ser tratada à distância por telemedicina, por telediagnóstico, teleorientação, teleconsulta, ou seja, isso eu me lembro que me chamou muita atenção, e é uma forma, na realidade, de você imaginar todos os benefícios a que essa paciente, claro, é totalmente especial o caso dela, porque não tinha como ela ser retirada do local, e eles tinham a capacidade de fazer tudo isso. Isso foi muito, muito... Eu acho que justamente ela foi assim, uma primeira paciente que se pôde imaginar que você pode, em casos extremos, fazer toda essa orientação e essa conduta médica à distância, né? A teletratamento, telediagnóstico, tudo. Isso. Inclusive, eu acho que agora, né, depois que a gente se habituou mais aí durante a pandemia a fazer a telemedicina, eu acho que dentro da oncologia, e isso entra a oncoemato, né, para mim e para você também, enfim, a possibilidade daquele paciente nosso que fez a quimioterapia, né, então, assim, só para dar um contexto, né, o paciente quando faz um tratamento oncológico, principalmente oncohematológico, onde as quimioterapias muitas vezes são esquemas mais pesados de quimioterapia, ele faz a quimioterapia e depois ele precisa ficar voltando em consultas subsequentes para a gente ver como é que tá, os efeitos colaterais da quimio, fazendo exame, colhendo exame, volta na consulta. E daí é um paciente que já está super debilitado, exausto por causa do procedimento, né, exausto pela doença, exausto pelo procedimento, por todos os efeitos colaterais do procedimento, e precisa ficar vindo em consulta. Então, hoje eu acho que a gente tem uma possibilidade de utilizar a telemedicina para esses pacientes, inclusive, mesmo fora de um cenário pandêmico, né? Então, assim, olha, o senhor tá com a defesa baixa, tá frágil por causa do seu tratamento, assim, fica em casa, chama o laboratório para fazer a coleta domiciliar, porque isso também é uma realidade hoje, então chama a coleta domiciliar, faz a coleta, me envia os exames, e a gente vai fazer uma telemedicina, você vai me dizer como é que tá e tal. E aí eu acho que a gente desenvolveu também a capacidade, né, de perceber alguns sinais no paciente de que levanta uma bandeirinha dizendo, não, este paciente não dá para ficar em casa, você precisa ver ele presencial, né? Então, certeza. Aí venha me ver, né? Então, venha me ver amanhã, venha me ver hoje, vai no pronto-socorro, enfim. Então, acho que até para isso a gente vai ter, né, possibilidades muito, muito boas pós-pandêmicas. Com certeza. Se você imaginar que a teleconsulta hoje pode até, porque isso é uma regulamentação, na regulamentação, a consulta de primeira vez não poderia ser feita por telemedicina.
Isso é uma questão. Porém, você pode, eventualmente, digamos, o doente marcou a consulta por telemedicina. E aí você pode, numa triagem anterior, tentar identificar qual é o motivo pelo qual ele marcou, e, eventualmente, você faz uma teleorientação de primeira vez, para, em seguida, dizer, olha, essa é uma orientação, você vai fazer esse exames, mas o seu caso, com uma suspeita, por exemplo, de mieloma, ou de linfoma, de uma leucemia, é necessário que vá à consulta. Mas você consegue triar aquele doente, por exemplo, que não precisa de consulta presencial e que tem uma história de 20 anos de uma plaquetopenia de 108 mil. Ou seja, você tem que dizer, olha, você pode fazer a teleconsulta, eu vou lhe orientar, vai repetir o exame, eu te envio os exames, hoje tem plataformas excelentes de exame, pedido de exame, relatório, pedido de medicação, tudo com assinatura eletrônica. Isso que é importante, né? Certificado digital. Então também não é assim, eu faço a telemedicina e te mando uma foto da minha receita. Não, calma, exatamente. Não é bem assim, exatamente. Né? Você tem que ter o certificado digital. Porque uma coisa é digitalizar a sua assinatura, outra coisa é a assinatura digital. Né? Isso, né? O certificado digital dizendo que foi você que assinou aquela prescrição. Exato. E você vai ter uma prescrição eletrônica daquilo, né? Uma prescrição digital daquilo para você ir na farmácia pegar um medicamento controlado, para você ir no laboratório colher um exame, né? E isso é importante que você está falando, Adri, por quê? Porque é também uma curva de aprendizado para o paciente e para o médico. Ou seja, você precisa aprender a usar a ferramenta da telemedicina, aprender a usar a ferramenta da prescrição eletrônica, do seu prontuário eletrônico, que já existe há muito tempo, onde você vai, por exemplo, aquele doente que você fez teleconsulta, mas não examinou, é super importante que você coloque. Essa consulta não foi possível fazer exame físico porque se deu por teleconsulta e o doente foi orientado a fazer X. Isso tudo também é uma prova de que você fez a teleconsulta, ou seja, você tem um prontuário eletrônico com data, hora, assinatura eletrônica, então isso tudo é importante porque lá no futuro, eventualmente, você vai precisar ou tirar um relatório daquela data, etc., e você está se protegendo e protegendo o seu paciente. E é um documento oficial, né? Absolutamente. E aí eu acho importante também a gente falar um outro ponto, que quando a gente faz o atendimento da telemedicina, tudo isso que a gente escreve, né? Então, assim, não foi feito exame físico, porque é telemedicina e tal. Então, isso tudo é importante que a gente deixe claro que aquele atendimento foi de telemedicina e que eu já tive um atendimento presencial, e que eles são diferentes, até para o paciente, né? Entender que, olha, isso é uma coisa, isso é outra coisa, né? E aí, o que eu tenho feito, assim, e eu acho que existe uma diferença entre você atender presencial em relação à atenção ainda que os pacientes têm a gente. Então, toda vez que eu termino uma consulta por telemedicina, eu envio para o paciente, junto com as receitas e tal, um relatório da consulta. Então, eu digo assim, nessa consulta decidimos, vamos manter o remédio na mesma dose, ou vamos alterar o remédio para a dose tal, vamos incluir remédio tal, vamos fazer exames tais na data tal, vamos ter um retorno presencial ou à distância na data tal, né? Isso é muito você importante. Precisa marcar uma consulta com um ginecologista. Então, assim, eu faço um resumo que vai junto para o paciente, porque eu acho que muitas vezes o paciente está ali também naquela... Acaba se perdendo, A distância se perde com as informações que rolaram ali, entendeu? Com certeza. Então, no consultório presencial, para o paciente que faz quimioterapia, eu já tenho essa prática, né, de mandar assim, ó, vai fazer quimio tal data, exame tal data, retorno tal data. Agora, na telemedicina, eu tenho feito além, né? Eu tenho ido além, assim, eu quase que imprimo e dou para o paciente qual foi a conduta, entendeu? Isso é muito importante. Para ele poder se orientar também, né? A gente sabe que vai ter paciente que vai ter mais facilidade, vai ter paciente que vai ter menos, mas a gente consegue identificar alguém na família que consiga entender, receber essas prescrições eletrônicas, marcar os exames que você solicitou, marcar o retorno. Então, assim, de novo, hoje a gente vê, eu vejo, na minha opinião, a telemedicina veio para ficar, e eu acho que a gente está num momento interessante, porque a gente tem observado uma adesão maior dos pacientes e dos médicos, né?
e tentar fazer uma forma que o beneficiário seja o paciente sempre, mas que também tenha uma proteção e um controle para você, médico, da sua capacidade de atender. Porque senão, se você não tiver um controle bom, daqui a pouco você está fazendo telemedicina às 8, 9, 10, 11 horas da noite, então, ou seja, o seu consultório começou e terminou. E você vai ter telemedicina e vai ter presenciais, porque alguns precisam, até porque estão em quimioterapia, ou estão finalizando o tratamento, ou estão fazendo o início do tratamento, não é? Mas eu não tenho dúvida de que, mesmo que termine a pandemia em breve, que eu acho que esse ano ainda vai ser um pouco da pandemia ainda se desenrolando, né? A gente não tem como deixar de ver que trouxe um benefício para a gente e para aquele doente que você falou. É o doente meu do Rio de Janeiro, que mora em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Angra dos Reis, e que está em medicamento oral e que não precisa vir na consulta presencial. Isso é fundamental. Não, e eu acho que tem uma outra coisa também, eu queria falar mais 2 pontos só, para daí a gente encerrar aqui, para não ficar muito longo, mas o primeiro ponto eu acho que isso também é interessante, né? Outro dia eu fiz um atendimento de segunda opinião de um paciente que mora em Natal e a filha mora em Brasília, e a gente conseguiu fazer a telemedicina e englobar todo mundo. Então eu estava em São Paulo, o paciente em Natal e a filha em Brasília, e aí a telemedicina pôde englobar todo mundo nessa consulta, a filha ficou satisfeita de ouvir uma segunda opinião e estar presente na consulta que ela não poderia estar, porque o pai está em Natal, ficou satisfeita de ter a minha opinião, que o pai não teria, porque teria que vir a São Paulo para ter. Então, assim, foi uma consulta de segunda opinião, que eu acho que é totalmente viável também, é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, né, para os pacientes que estão longe. E uma segunda coisa que eu quero lembrar é que, assim, telemedicina envolve um médico humano, né, ou enfim, nós estamos falando de telemedicina, mas teleatendimento envolve um atendimento humano, que é diferente de outras plataformas que estão sendo criadas por aí, que envolvem um atendimento robótico. Ah, sim, isso não precisava nem a gente dizer, né? Mas é bom. Só reforço e concordo, 100%. Porque, assim, até acho que talvez exista em algum momento um espaço para esse atendimento do robô, seja numa triagem de pronto-socorro, seja numa classificação de risco, enfim, talvez exista, mas, assim, eu quero deixar claro, assim, a gente falou de cirurgia robótica e tal, a gente não está falando de atendimento do robô, né? A IBM tem até um robô que chama o Watson e tal. Então, assim, eu acho que tem que ficar bem claro que a gente está falando do atendimento humano através de uma plataforma digital. Sim, né? É um médico com outra pessoa, sempre. Isso, humano com humano. Humano com humano. Isso, é isso aí. Mas eu acho que é isso. Aí eu queria falar uma outra coisa também, que é assim, se vocês tiverem comentários para fazer sobre esse podcast, dúvidas para tirar, opiniões de assuntos que vocês gostariam de ver aqui, manda nos nossos Instagrams, né? O meu é o @hematologista e o da Adri é o Linfopedia, @linfopédia ou Linfopedia. E aí a gente responde, a gente troca por lá também, né, Dri? Isso aí. E eu vou salvar esse vídeo que a gente está fazendo junto com o podcast no meu canal do Linfopedia, inicialmente. Ótimo, isso aí. A gente não sabe mais como é que vai ser daqui para frente, mas vocês também podem deixar seus comentários abaixo do vídeo, ok? Lá no canal. Maravilha, Dri. Adorei nosso papo de hoje. Exato. Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais, né, Adri? Semana que vem tem mais, com certeza. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.